Olá, bem-vindos a mais um AgroConecta. Aqui é o lugar onde nós conversamos sobre o agro de uma forma bastante acessível para todos. E lembrando que esse podcast é uma ação do mestrado profissional em agronegócio sustentável, juntamente com os cursos de agronomia e comunicação da Uniderp. E hoje, nos nossos estúdios, nós vamos falar um assunto que é fogo. Então, estamos recebendo o Lucas Barros da Rosa. Ele é formado em engenharia florestal pela Universidade Federal do Mato Grosso, é mestre em ecologia e conservação pela mesma universidade e hoje ele está lá no Canadá, apesar de estar aqui com a gente hoje, e fazendo doutorado em recursos naturais, meio ambiente e sustentabilidade na Universidade da Colômbia Britânica. Bem-vindo, Lucas. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no AgroConecta para a gente falar um pouco mais sobre incêndios, né? Incêndios florestais, um assunto tão relevante, está tão em alta aí, causando alguns problemas no país inteiro. E um prazer poder falar sobre essa minha área de estudo. Que joia! Então o Lucas está aqui com a gente, ele vai fazer alguns levantamentos no Pantanal, em áreas de fogo. Não vamos falar mais sobre isso, mas, poxa, o fogo está no Brasil, por que você foi para o Canadá, Lucas? Pois é. Primeiro de tudo porque o Canadá, ele é uma referência nos incêndios, né? Em estudos de incêndios, assim, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, Austrália, Espanha, são países que são muito afetados pelo incêndio, têm uma bagagem muito grande de estudos, então procurei um desses países que tivesse essa oportunidade e quis ir para lá. E segundo, porque querendo ou não, a bolsa lá é melhor, a oportunidade lá é melhor, a estrutura que eles fornecem para você conduzir um doutorado lá é melhor. A gente tem bons pesquisadores no Brasil, tem boas universidades no Brasil, mas nessa questão dos incêndios, assim, eles estão um pouquinho à frente, assim. Ah, eu acredito, eles devem estar desmistificando muita coisa que a gente É. está aprendendo. Bom, eles têm uma história de bastante tempo, né? Então vamos falar aqui, vamos falar disso tudo. E hoje, né? O que é o seu estudo? O que você foi exatamente fazer lá para cumprir o seu doutorado? Então, o objetivo principal do meu projeto é tentar entender como esses incêndios eles estão mudando na bacia do Alto Paraguai. Então, eles estão ficando um pouco mais, vamos dizer assim, graves, impactantes, eles estão gerando mais impactos, eles estão gerando menos impactos ao longo dos últimos anos. Então a gente quer tentar entender, como essa dinâmica do incêndio está se alterando na bacia do Alto Paraguai. Então a gente não vai olhar só para o Pantanal. Quando a gente fala de bacia do Alto Paraguai, a gente está falando tanto da parte baixa, né, Pantanal, quanto da parte alta, a parte do Planalto, que estão interligadas. Então a gente quer entender essas mudanças na dinâmica do fogo dentro da bacia do Alto Paraguai. Então a nossa primeira fase é fazer estimativas sobre a severidade do fogo, que é um tema que ainda não é muito explorado em relação ao fogo no Brasil, então o grau de impacto na vegetação. E depois a gente vai tentar também estimar as emissões de carbono por incêndios. Tudo isso juntando ali dados de satélite, dados de campo e tentando também produzir alguns modelos de previsão de incêndios que possam auxiliar o produtor rural no planejamento no manejo do fogo, eh, órgãos públicos na questão de proteção de áreas protegidas. Então a gente quer não só entender, mas também fornecer soluções para a questão dos incêndios. Você vai ter bastante serviço, né? É. Bastante mesmo. Então é interessante que você falou que você trabalha nessa previsibilidade. E como que é exatamente o trabalho que você faz? Assim, como que você mede essa severidade que você falou? A gente tem essa primeira etapa a gente vai testar um tipo de estimativa que é muito comum, bem comum no hemisfério norte, assim. Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa utilizam essa técnica, que é uma técnica de se estimar a severidade em campo. Então a gente vai em algumas áreas que pegaram fogo, áreas queimadas, e a gente faz uma avaliação, do nível de impacto. A gente tem uma escala que a gente olha alguns fatores na vegetação, como por exemplo a altura da chama, e a gente estima um grau, um nível de impacto naquela vegetação, naquela parcela que a gente usa como amostra. E depois a gente tenta relacionar isso com dados de satélite.
Então, a partir dessa relação entre essas variáveis, satélite em campo, a gente consegue ampliar nossas estimativas de severidade para uma área muito maior e também construir modelos de previsão. Então, a gente entra com dados de clima, por exemplo, e consegue prever para a semana que vem, com previsões de clima, prever para a semana que vem como pode estar a severidade do fogo, o risco do fogo na semana seguinte, por exemplo. É uma das nossas. O que a gente deseja no final do Uhum. projeto, né? Então, a gente faz essa combinação de dados de severidade em campo, por satélite, dados climáticos, para construir E essa assim, relação. só para eu entender aqui, para o público entender. Então, a severidade o fogo atingiu 4 metros de altura. Então, ele ganha uma cruz, duas É um dos cruzes, por exemplo. fatores. Porque assim, hoje no Brasil, a gente já se estuda a questão do fogo há um tempo, né? Também dentro do Pantanal. Só que a gente olha muito para a área queimada. A gente olha quanto que queimou. Mas nem sempre uma área que queimou uma extensão relativamente grande, ela gerou um grande impacto. Hum. Porque a gente tem tipos de vegetação que são mais suscetíveis, que resistem mais ao fogo. Tem outras que já são menos adaptadas, então vão resistir menos. Então, tudo depende do tipo da vegetação. Então, a gente tenta olhar ali alguns indícios do grau de impacto. Então, teve uma combustão muito grande de folhas, chegou a atingir a copa, essa altura da chama, no chão, consumiu quanto de serrapilheira. Muitas vezes a gente não tem dados do antes do fogo, né? Uhum. Mas a gente pode usar como referência áreas no entorno que não estão queimadas. Então a gente tenta estimar essa severidade seria isso, o grau de impacto naquela Por vegetação. exemplo, olha, os troncos lá foram resumidos a cinza. Ou seja, ficou mais tempo o fogo, foi um fogo mais intenso e a chance dele ter destruído, além da casca da árvore, o cerne da árvore, e aí você grava lá, ó, esse aqui vai demorar mais para se recompor, né? Exatamente. Tá. A gente só tenta separar esses dois termos, Uhum. intensidade e severidade. Hum. Porque quando a gente fala de incêndios, a gente tem uma questão que chama regime do fogo, que são todos aqueles componentes que podem influenciar um incêndio. Então a gente tem a intensidade, que seria o poder calorífico, quanto de calor que está liberando aquele incêndio, ou quanto de energia que está liberando aquele incêndio, ou a severidade, que seria o grau de impacto. Então, são coisas como severidade, intensidade, área queimada que a gente usa para caracterizar um incêndio naquela região. Então, o incêndio parece uma coisa simples, mas ela é muito complexa, ela tem muitos fatores. E olhar para a severidade é uma alternativa para a gente ver efetivamente como está sendo o impacto do incêndio, né? Que nem eu disse, olhar só para a área queimada é uma coisa pode ser superficial. Uhum. No Cerrado a gente vê áreas extensas queimando em algumas épocas do ano que não necessariamente mataram a vegetação, não teve uma mortalidade muito grande. Uhum. Então é por isso que a gente está tentando olhar para essa severidade. E aí, as emissões de CO2, como você vê o pós, né? Você vai Exatamente. ver o depois do fogo. Essas emissões de CO2 são estimativas, ou você pega dados que já existiam? Como que isso Esse acontece? vai ser o grande desafio da minha tese, do meu projeto. A gente vai tentar cruzar essas informações da severidade do incêndio, né? Ou seja, o grau de efeito ali do fogo naquela área, naquelas áreas, com dados de carbono, de estoque de carbono, a partir de inventários locais. Então a gente tem algumas amostras locais de estoque de carbono e a gente vai tentar cruzar essas informações. Então, estoque de carbono medido pelo nosso grupo de pesquisa. Agora a gente tem também dados do Inventário Florestal Nacional que foram disponibilizados publicamente, então a gente pode usar esses dados também para Uhum. estoque de carbono. E como a gente tem essa questão da severidade e o estoque de carbono, a gente vai tentar cruzar essas informações para estimar quanto está sendo perdido ali, né, nesses incêndios, e tudo ao longo de vários anos. A gente quer olhar ao longo do tempo. A gente não quer olhar só para um ano, a gente quer usar essas informações para olhar ao longo de uma escala de tempo bem grande. Então, possivelmente que esse levantamento seu de CO2 é uma das hipóteses do seu trabalho. Será que o CO2, em função do cruzamento dessas informações, eu consigo estimar, melhorar? Exatamente. Entendi. Existem outras formas de se estimar as emissões por incêndio, só que no geral elas são grosseiras, vamos dizer assim. Elas são geralmente por imagem satélite, ela tem
uma resolução muito grande, né? O pixel seria um pixel muito grande, para quem trabalha com imagem de satélite vai entender mais como é que funciona. E a gente quer propor uma técnica um pouco mais, numa resolução mais fina, um nível de detalhes maior, que permita estimar melhor a- as emissões, e misturando dados de campo e satélite, né, para você ter uma maior confiabilidade. Existem outras formas também de estimativa de campo, a gente tem torre de monitoramento de carbono, que a gente também quer usar para validar essas informações. Uhum. Então, pegar uma outra técnica de emissão para validar essa Que nossa já está proposta. funcionando, já está Exatamente. afinada, né? E aí, bom, você está aqui, bom, lembrando, né, nós estamos participando essa semana do 5º Simpabil, está falando sobre fogo, um motivo de você estar aqui é esse, mas também você vai aproveitar o seu tempo, e também é uma parte do seu, faz parte do seu projeto de pesquisa, pesquisar no Pantanal, né? Mas você me tinha falado que não era só no Pantanal, não é isso? Exatamente. A gente quer, para esse projeto, eu estou tentando olhar não apenas para o Pantanal, e sim para toda a bacia do Alto Paraguai. Quando a gente fala de bacia do Alto Paraguai, a gente está falando da parte baixa do Pantanal, que é onde a água cai, basicamente, fica e ocorrem as inundações, e a parte alta, que é onde estão a, é, a grande maioria das nascentes que abastecem o Pantanal está nessa No região, na Planalto, região do né? Planalto, então uma elevação um pouco maior. A chuva que abastece as águas do Pantanal geralmente ocorre em maior número nessa parte, então, ao contrário do que o pessoal pensa, a gente não chove muito dentro do Pantanal, chove mais no entorno. Então, é complicado você olhar para a questão do fogo olhando só para dentro do Pantanal. Talvez a causa não esteja ali Uhum. especificamente, talvez a causa esteja no entorno, é o que a gente tem visto que pode estar influenciando dentro do Pantanal. Então, a gente quer tentar entender isso aí melhor nesse projeto, né? Ótimo, Hum. beleza. E aí, bom, a gente está falando de fogo, mas você tinha falado que é bastante complexo, me veio uma coisa aqui na mente. Como que é esse negócio de fogo? O que é fogo? Como que é o fogo na natureza? De repente, até é interessante a gente ter falado do fogo inicial, mas agora que a lab foi levantada, como é que é isso? O que É, que é o fogo? É uma pergunta muito aberta? é. A gente pode falar, Tipos de fogo. a gente pode dividir os tipos mais comuns no Brasil, que a gente está falando bastante hoje, são os incêndios florestais. Então, Uhum. é o que a gente tá vendo acontecer agora no Brasil nesse período de seca, nessa seca extrema que a gente está vendo, e as queimas prescritas, né? Uhum. Então, os incêndios florestais são esses que não são planejados, né? Eles podem acontecer da forma natural, que na grande maioria dos casos é iniciado por raio. Então, os incêndios naturais, na sua grande maioria, são iniciados por raio. E geralmente no período entre a seca e o início do período chuvoso, que você tem uma vegetação bem seca, né, com baixa umidade ainda, começando a aumentar a umidade, e você já tem os raios. Então, o raio é o que a gente chama de fonte de ignição. O raio vai cair naquele local, vai iniciar um incêndio. Esse seria um incêndio natural, que sempre ocorreu nos nossos ecossistemas savânicos, que a gente fala, né, nas savanas. Isso é um pouco mais raro de acontecer, mas acontece. Faz parte do regime do fogo dessas regiões. É uma coisa natural. Mas também tem os incêndios antrópicos, são de causas humanas, acidentes, criminosos, tem uma variedade de causas. E esses costumam acontecer no período seco, porque justamente no período seco, no alto do período seco, é muito raro ter chuva. Acontece ocasionalmente uma vez ou outra, mas bem pontual, né? Então, esses incêndios antrópicos são mais nesse período. E a queima prescrita, ela é humana, ela é pelo homem também, mas ela é uma queima planejada. A gente tem a queima controlada, que a gente fala, que é mais agrícola, né? Com o proprietário, ele vai no órgão ambiental, ele solicita uma autorização para limpar a parte agrícola, usar o fogo como uma ferramenta de limpeza para a área agrícola dele, um responsável técnico, tudo certinho, que tem bastante também, e tem a queima prescrita do manejo do fogo, que é um assunto bem extenso, mas uma novidade, vamos dizer assim, no Brasil, que tem se mostrado bem relevante para o Brasil, porque
Vamos lá, vou falar bastante agora, hein, galera. A gente pode fazer um paralelo primeiro entre os Estados Unidos e o Brasil. Vamos começar falando sobre a questão do período da proibição, da supressão do fogo. Os Estados Unidos ele teve uma política muito longa de supressão do fogo. Eles acreditavam que eles não entendiam que alguns ecossistemas tinham uma dependência do fogo, que precisava do fogo. Então eles adotaram uma política de supressão. Qualquer incêndio que acontecia, eles barravam, eles mandavam lá os brigadistas, e eles adotaram essa política por muito tempo, política de supressão. Ao longo dos anos, isso foi alterando o ecossistema original. Então, a gente tinha florestas de pinheiro bem espaçadas, né, troncos muito grandes, bem espaçadas, que eram mantidas pelo fogo, porque árvores mais finas, menos resistentes, eram levadas pelo fogo, e a estrutura da vegetação se mantinha daquela forma. Com o passar do tempo, sem o fogo, essa vegetação foi se adensando, foi ficando cada vez mais material combustível, que a gente fala, mais biomassa, ou seja, todo tipo de planta, né? Serrapilheira, restos de plantas, como a serrapilheira, Galho galho fino. fino, árvores mortas, caídas, enfim, qualquer árvores vivas também, jovens, enfim. Você teve um acúmulo de biomassa por conta dessa supressão do fogo, e quando vinha um fogo muito severo, muito catastrófico, vamos dizer assim. E a gente sabe que nos Estados Unidos os incêndios lá matam gente, são muito graves, assim, né? E eles viram isso e a partir disso eles tiveram a ideia de tentar, primeiramente, retornar ao que era o ecossistema original, a partir da queima prescrita. Então, eles iam lá tentar simular o que é um incêndio natural. Eles encaixam com a mesma época que um incêndio natural provavelmente ocorre, fazem uma queima prescrita, que é uma queima um pouco mais leve, mas que vai reduzindo a quantidade de biomassa e tentar retornar ao que era originalmente. Recentemente no Brasil a gente viu que esse padrão estava um pouco se repetindo ali em algumas regiões do Cerrado, o Parque Nacional de Chapada, que é gerido pelo ICMBio, eles viram, por exemplo, que estava tendo essa questão do adensamento também, então savanas abertas, que eram comuns ali, estavam deixando de existir, estavam se adensando, e resolveram adotar também a política do manejo do fogo, das queimas prescritas para tentar minimizar os danos dos incêndios que estavam acontecendo, então minimizar os impactos e restaurar o que era antigamente. Uhum. E aparentemente tem funcionado no Parque de Chapada. O problema agora é no Pantanal. A gente está vendo que esse adensamento, esse acúmulo de biomassa também parece estar acontecendo no Pantanal. A gente tinha campos nativos muito extensos, tanto que a gente sempre teve uma pecuária muito forte, né? Esses campos nativos. E esses campos nativos estão sendo tomados por invasoras, né? Plantas que não costumava acontecer ali. A gente está tendo esse acúmulo de biomassa. Quando está tendo incêndios, a gente está tendo incêndios bem grandes, né, bem severos. Mas ainda não tem essa questão do manejo do fogo, ainda não foi bem implementada no Pantanal. A gente sabe que o pantaneiro costumava usar, ele usava como uma ferramenta, ele tinha o manejo dele tradicional, mas o Brasil começou a adotar também essa política de supressão e isso pode ter influenciado. É tudo muito vago ainda, a gente precisa dessas respostas, a gente precisa entender melhor. Pegando por experiência de conhecer o pessoal, estou colocando mais farinha do pirão. Hum. De fato, o pantaneiro ele sempre teve o controle do fogo contra fogo. A gente já tinha o nome do boi bombeiro e também todo fazendeiro sabia que se ele deixar a macega ficar muito alta, o fogo ficava incontrolável. Então tinha isso, mas foi proibido, né? Uhum. Então aí, poxa, a pessoa já sabia fazer o controle ancestral, empírico, mas funcionava. Aí começaram a olhar muito para o Pantanal. Na realidade, as políticas de contra o fogo, elas entraram já desde da década de 90, e é boa essa discussão, como a gente já conversou ali fora, vocês estão reinserindo esse conceito, mas trazendo a ciência junto com medições, né? Exatamente. Tentando usar. Mas esse conhecimento empírico, ele sempre existia, o pessoal punha fogo nas horas mais frescas do dia, tinha equipe dentro das fazendas, alguns mais ou menos, isso também poderia sair do controle em algumas situações que deixou de fazer o controle, né? Então é uma questão importante se discutir. A ideia é assim, é trazer essa técnica para ajudar o Pantanal e para que os locais usem da forma adequada, porque a gente sabe que, óbvio, o pantaneiro tradicional
sempre utilizou essa ferramenta, mas hoje em dia o Pantanal não é mais só o pantaneiro, né? Então tem pessoas que não podem não ter esse conhecimento, podem colocar o fogo para renovação de pastagem numa época errada. Uhum. Isso pode perder o controle. Às vezes a intenção dele não é destruir. Às vezes a intenção dele é cuidar da pastagem dele, mas isso pode perder o controle, porque você tem uma vegetação muito seca, você não tem equipe, talvez, para cuidar da contenção daquela linha. Sim, sim. Muitas vezes os aceiros acabam não funcionando É. adequadamente. E as regiões onde pararam de criar boi, começou a ter muita matéria. Até é importante você falar aqui, né? Para que exista o fogo, tem que ter o quê? O combustível. Oxigênio e o combustível. É uma associação, né, de clima, material comburente, né, e material de ignição. Isso. Não é isso? O clima está muito seco. Exatamente. Então, matéria seca, o material vai secando muito mais rápido. Aí, em grande quantidade, e basta ter algo que ponha fogo nisso, né? E aí é até interessante isso aí. Esses dias teve aqui algumas imagens em TV, uma discussão bastante grande que eu acho importante a gente tocar no assunto aqui, né? Uhum. Você falou aqui do manejo do fogo e o fogo subterrâneo. Como que é isso, hein? Esse é um grande problema. A gente tem no Pantanal um material que a gente chama de turfa, que é matéria orgânica no solo, né? Essas áreas que inundam, ficam com muita matéria orgânica acumulada, e essa turfa ela é muito inflamável. Então, quando tem água, não é um problema. Mas quando seca, como está acontecendo esse ano, a gente torna essas áreas, né, esses solos, bem suscetíveis ao incêndio. Então, às vezes, um incêndio começa num pasto ou numa área de savana, numa floresta, começa a se espalhar e atinge essas partes de turfa e ele começa a correr por baixo. Então você não vê que está queimando, mas ali está queimando. Tanto que a gente tem muitos relatos de brigadistas, de bombeiros com a sola da bota derretendo, né, no meio do combate, justamente por causa disso. Então é bem difícil de conter, é um dos agravantes no combate ao incêndio no Pantanal, e é um grande problema. Né? Fico pensando, no Pantanal, quando está úmido, está tudo molhado. Você cava 2 palmos, tem água. Hoje você cava, e aí ele é uma sucessão de matéria orgânica, né? Vai vindo, a matéria vai morrendo, ou seja, tem camadas secas. E aí, numa secura dessa. E é importante falar isso, que ele existe, é difícil ser combatido, e às vezes ele pode iniciar o fogo numa área que não tem nada, né? Às vezes no combate, o pessoal acha que já encerrou, né? O pessoal fica tranquilo, baixa a guarda, mas aí ele tá por baixo ali voltando. E assim, há indícios de que o clima aqui na região tá se alterando. E está sendo muito estudado ainda, muito provavelmente tem uma relação muito grande com a questão da Amazônia. Então, o dano que está sendo causado na Amazônia está alterando um pouco as chuvas, e que não está chegando aqui, né, não está abastecendo o Pantanal. Então, foge um pouco do controle do pessoal da região, e essa mudança climática, essa falta de chuva, só deixa a região muito mais suscetível aos incêndios. No caso, as turfas ficam expostas. Então, turfa é uma forma de falar que é a matéria seca embaixo da terra. Isso, é um material orgânico. Ele é bem pretinho, assim, quando você pega ele vira humus quando está úmido, né? É um material orgânico. Então, vamos ao seguinte. Nós temos uma parte aqui que chama mitos e verdades. Agora são os mitos ou verdades, ou super mitos, ou super verdades. Você até falou, mas eu vou trazer de novo com o nome que a gente usa mesmo, que é a combustão espontânea. Né? polêmico. E aí? É a verdade que o negócio pega fogo sozinho? Não contando da turfa que já está pegando fogo, a gente já viu, né? Mas como que é? Que condição? Existe? É mito ou verdade a combustão espontânea? Como um pesquisador, eu tenho a obrigação de responder que depende. Tudo depende, assim. Ele é possível de existir. Ele depende de condições muito específicas, né? Então, por exemplo, uma combustão espontânea na turfa. Tem poucos trabalhos sobre isso, mas tem um bem interessante sobre a combustão espontânea nessas turfeiras, né? Só para ilustrar essa questão, eles acharam que para iniciar uma combustão espontânea que vai se iniciar pelo acúmulo de gases, né? Só para deixar claro,
O que pode gerar essa combustão espontânea é especificamente um acúmulo de gases que aumenta a temperatura nessa turfeira. Esse calor não é liberado, porque ele está preso ali embaixo, aumenta a temperatura e pode acontecer uma combustão espontânea. Só que, para isso, existem algumas outras variáveis envolvidas. Então, eles acharam que quanto menor a porcentagem de material inorgânico nesse solo, maior a probabilidade. Então, eles viram lá que para 3% de material inorgânico nessa turfeira, você precisa de 40 graus de temperatura e uma profundidade da turfeira de 8 metros. Então, assim, o material inorgânico seria algum mineral, Isso. gases? 3% é muito pouco. Então, você precisa de condições muito específicas. Só que conforme você aumenta a temperatura no local, isso fica mais fácil. Então, profundidade de 8 metros, acho que eu mencionei isso, né? Mas, enfim, são condições alinhadas para que isso aconteça. Fora das turfeiras, a gente tem essa possibilidade em serrapilheira. Então, um acúmulo de folhas ali muito grande. Mesma questão, vai tendo uma decomposição ali embaixo, o calor vai ficando preso, vai aumentando a temperatura, não consegue ser liberada, não sai aquele calor dali e pode acontecer a combustão. E aí dá para ligar até isso com a questão da queima prescrita, né? Que é um dos objetivos da queima prescrita é reduzir o... Você não sabe, mas que pegou fogo, pegou, né? Isolando o problema antrópico, né? O ser humano que causou, sendo sem querer ou querendo. Então é aquela discussão, né? Quando a gente vê lá uma educação até que acontecia em desenhos animados do guarda florestal, quando acho que tinha uma propaganda nos Estados Unidos de um urso de cap. O nome dele, sim. Ele chegava nos acampamentos, a pessoa ia embora. Smoke Joe. Aí a pessoa deixava o fogo, né? Aí ele vinha e mostrava que era cobrir de terra, não só jogar água, mas extinguir totalmente para ir embora, né? Que pode virar. Os campistas aí tem que lembrar disso. Todo campista tem que ter esse treino, né? É possível, mas assim, é difícil falar que isso seja a maior causa. Pode ser que seja uma fatia representativa, mas eu particularmente não acredito que isso seja a maior causa. Você falou que o raio pode fazer isso. O raio. Mas o raio nesse clima seco. Temos algum físico na casa que pode dizer que no clima seco pode ter raio? Depois a gente vai perguntar para Muito difícil. A gente tem uns dados de satélite interessantes, assim, que eles conseguem... já tem alguns sensores de satélite que conseguem medir raios. Então, a gente tem esse dado aberto. E, assim, para essa época do ano, dificilmente. Bem difícil. Você vê... Apesar de ter muita partícula na atmosfera, mas a gente, pelo menos, esse atrito na atmosfera, né? É difícil. Porque desde a cidade, na época seca, você está jogando bola, jogando basquete, solta raio. Vou te falar, viu? É muito... Então, eu posso dizer que é um mito em uma situação, mas é uma verdade nas condições ideais. A gente precisa de uma combinação de fatores. Dentro dessa combinação de fatores, ele é possível. Ele é possível. E uma questão importante é que a gente precisa de mais estudos sobre isso. Isso não é uma coisa assim, parece simples, parece básico, mas não é muito testado. A gente não tem... Se alguém tiver para me mandar depois, pode mandar, mas eu não achei artigos testando isso no Brasil. Não, vamos ter que fazer um caçadores de combustão espontânea, igual tem os caçadores de furacão dos Estados Unidos. Vamos ter que fazer isso, criar uma metodologia que vale a pena, né? Sim. Vale muito a pena. Porque uma hora que você... Eu achei muito importante sempre, né? O que você falou que você vai fazer um estudo depois do fogo, para poder que não aconteça novamente, ou que esse fogo não seja tão forte. Então, a gente descobre muitas coisas depois, né? Sim. Mas, ou seja, vamos lá dar uma olhada e pesquisar isso daí para a gente poder ter alguma resposta. Infelizmente, meu doutorado depende um pouco de tragédia. Eu preciso que aconteça o fogo, Cheio. Mas o objetivo é entender para que não se repita, né? Que a gente não cometa os mesmos erros, que a gente forneça ferramentas que ajudem, né? Porque pesquisa não adianta só a gente... fazer, ficar ali entre a gente, guardar, ou só entender alguma coisinha ali. A gente tem que produzir coisas que forneçam soluções, né? Então, o principal é esse, assim. Uma forma também da gente enfrentar essas mudanças climáticas que podem estar influenciando na região, ajudar a gestão das propriedades, das terras públicas, uma ampla gama de pessoas sendo ajudadas, vamos dizer assim. Muito bem, Lucas. Muito obrigado. Eu tô com vontade de fazer um monte de pergunta, mas senão a gente vai ter que dividir em outras sessões.
mas eu acho que nós conseguimos dar algumas respostas para algumas perguntas que estão no ar e conseguimos trazer aqui, bastante satisfeito a gente fica, mostrando que tem pessoas que estão pensando para melhorar a situação. Eu acho que o que sai daqui, o fogo sempre existe, né? A gente tem que trabalhar, lidar com ele, não dá nem para não deixar que ele aconteça, ele vai acontecer independente disso, e saber como lidar com isso. Sim. Tá ótimo, então. Muito obrigado, Lucas. Valeu, obrigado pela oportunidade aí.